Tem gente que diz que odeia Machado de Assis. Mas será que a culpa é mesmo do Machado? Ou será que é o jeito que esse autor foi apresentado pra gente? Será que esse encontro aí aconteceu no momento certo? Será que aconteceu do jeito que deveria ser? Esse vídeo aqui hoje, pessoal, é muito especial pra mim, porque Quincas Borba foi o meu primeiro contato com literatura clássica, quando eu tinha 16 anos e eu estava me preparando para o vestibular. E como muita gente, eu precisei encarar Machado de Assis muito nova. Como era para ser uma leitura obrigatória, eu fiz o que precisava ser feito, né? Eu li, eu anotei, eu sublinhei algumas coisas, mas para ser muito honesta com vocês, eu entendi pouquíssima coisa. Só uma frase que ficou na minha cabeça, né? Aquela famosa frase do romance: ao vencedor, as batatas. Essa frase aí, ela é repetida ao longo do livro e ela parece condensar algum tipo de significado da obra. E por muito tempo, pra mim, Quincas Borba era isso. Ele se resumia a uma história meio doida de um homem ingênuo que recebe uma herança da noite pro dia, com uma condição de cuidar de um cachorro que leva o mesmo nome do dono. E era uma história que tinha algumas palavras difíceis, né? Referências que eu não entendia muito bem e girava em torno dessa frase estranha: ao vencedor, as batatas. Mas com os meus 16 anos, eu não tinha muita ideia, assim, do que realmente significava. E talvez essa seja a experiência de muita gente. Pessoas que leem Machado de Assis e saem dos livros dele sem entender muito bem. Ou pior, acha que entenderam, guardam ali uma ou duas frases marcantes e acredita que pegou o espírito da coisa. E o Machado, ele é muito bom nessas frases, né? Tipo, o início implacável de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem aquela dedicatória ao verme que roeu as frias carnes do seu cadáver. Ou dos olhos de ressaca da Capitu, que não quer dizer olhos de ressaca, né? Olhos cansados de quem bebeu muito. E sim significa o movimento do mar, aquele fluxo e refluxo das ondas no mar, né? Que puxa os objetos, que pode ser fatal, como se fosse um buraco negro. Então, são vários exemplos que, se você analisar bem, você não chega nem perto de entender o que o Machado está fazendo ali. É uma frase boa, que gruda, a ironia e o humor aparecem de alguma forma, só que o sentido, ele ainda fica meio escondido. Então, o que acontece? Foi só muitos anos depois, numa releitura que eu fui fazer de Quincas Borba, já mais cuidadosa, com mais repertório, numa edição com notas de rodapé, que eu comecei a perceber que não era só uma história sobre batatas. Quincas Borba trata, na camada mais profunda ali, da ilusão da moralidade num mundo regido pela competição, pela vaidade e pela sobrevivência. Machado de Assis, bem na verdade, ele tá tirando sarro de algumas ideias ali da época, como o darwinismo social, que dizia que a vida é uma competição natural e que o mais forte deve vencer. E isso eu só fui entender depois de anos e depois de fazer algumas releituras. Mas antes de falar aí dessas releituras e do que eu fui entendendo dessas referências escondidas, eu acho importante te contar ou relembrar sobre o que realmente trata a história de Quincas Borba. Primeira coisa, o livro, ele se chama Quincas Borba, mas o protagonista, a história, não é sobre ele. Aqui, na verdade, o nosso personagem principal se chama Rubião, que é um sujeito simples, professor, que vem de Barbacena e que ele vira herdeiro da noite pro dia do filósofo excêntrico Quincas Borba. E o que é curioso? A condição para que ele receba a herança do filósofo é que ele cuide do cachorro do Quincas Borba, que também se chama Quincas Borba. Isso aí também já tem um certo tom de ironia, né? Típica do Machado. Inclusive aqui a edição do Clube de Literatura Clássica, a gente tem o cachorro na capa, chamado Quincas Borba, e atrás o filósofo Quincas Borba. Aliás, se você leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, talvez você lembre do Quincas Borba lá naquela história, que ele aparece como um personagem meio lunático, criador da filosofia chamada humanitismo. É ele, é o mesmo Quincas Borba. Mas o Machado de Assis, ele já vai avisar pra gente no capítulo 4 aqui dessa história que, embora haja conexão entre os dois livros, do Quincas Borba aparecer primeiro lá, uma coisa não depende da outra. Ele até vai falar de um jeito muito fino, que este Quincas Borba, se acaso me fizesse o favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece, mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui ou agora tens em Barbacena. Ou seja, Machado já te poupa daquela ansiedade de precisar montar uma linha do tempo. Não precisa disso. E aqui também já vai uma opinião minha. Eu não acho que precisa ler Brás Cubas antes de ler Quincas Borba. E bem na verdade, essa coisa aí de chamar o livro de Quincas Borba e contar a história do Rubião é como se fosse um clickbait, né, no século XIX. Machado sendo Machado. Bom, voltando para a história.
Tudo vai começar quando o Rubião, esse professor aí que vem de Barbacena, do interior, ele vai herdar os bens e o cachorro do Quincas Borba. E com essa herança, ele também vai sentir uma vontade de ascender socialmente e ser aceito na sociedade carioca. Então o que ele faz? Ele se muda para o Rio de Janeiro e ele já vai conhecer ali no caminho um casal chamado Cristiano Palha e Sofia. Esse casal aí, muito esperto, já vai perceber rapidamente que o Rubião é uma pessoa ingênua. Então, é uma boa oportunidade deles ascenderem socialmente também. Então o Rubião ele vai frequentar algumas rodas sociais ali, vai fazer parte da corte e ele vai se apaixonar pela Sofia. E vai virar um jogo de sedução mesmo ali da parte dela, porque ela acaba contando pro marido quando o Rubião flerta com ela pela primeira vez, mas como o Palha precisa manter essa amizade por interesse financeiro, a aproximação dos dois é de certa forma permitida e até estratégica. Ou seja, enquanto o Rubião oferece favores, jantares, presentes, o casal vai colhendo dinheiro, vantagem, oportunidade. Então veja só o jogo de manipulação que vai acontecendo ali nessa história. A Sofia vira uma espécie de isca, né, uma cúmplice ali, e o Palha um explorador. E o Rubião, bom, o Rubião vai acreditando que está vencendo na vida. E aqui entra algo muito interessante que a gente pode falar dessa história. O humanitismo, que é essa tal filosofia aí criada pelo Quincas Borba, o homem, não o cachorro, e que vai funcionar no livro como um tipo de lente cômica e ao mesmo tempo trágica para entender o que está acontecendo com o Rubião. Quincas Borba, ele vai dizer que a humanidade é um só ser, repartido em várias pessoas e que as ações de um contra o outro não têm importância, porque no fundo tudo faz parte de um mesmo organismo, como se todos os seres humanos fossem só fragmentos de uma coisa maior, chamada humanitas. Essa explicação, por si só, já parece meio confusa, né? Você não entende de primeira, e o Machado, na verdade, faz isso de propósito. Mas a parte que realmente importa aqui pra gente entender, que gruda mesmo na nossa cabeça, é aquela frase que o Rubião nunca esquece e fica delirando até o final. Ao vencedor, as batatas. Essa frase, ela vem de uma história que o Quincas Borba vai contar ali para ilustrar a sua filosofia, que é o seguinte: duas tribos famintas encontram batatas. Só que só tem batata suficiente para uma delas sobreviver. Então, uma vence a outra, come as batatas e sobrevive. E a guerra, ela é glorificada, porque alguém garante a vida. E nesse jogo, ao vencedor as batatas, e ao vencido o desprezo. Ou melhor, ao vencido ódio e compaixão, e ao vencedor as batatas. Isso, segundo o humanitismo, não é crueldade. É uma coisa natural, é progresso. Absolutamente normal. Agora, pare e pensa aqui comigo. Essa moral aí não te soa um pouco familiar? Essa lógica aí de que o sucesso é o que importa, de que os meios se apagam diante do resultado, não é justamente essa base silenciosa de uma boa parte das nossas relações? Quantas vezes no mundo em que a gente vive, vencer se tornou o único critério de valor? É isso que o Machado está expondo. Só que ele faz isso por um desvio genial. Ele cria uma filosofia ridícula, quase cômica, para mostrar o absurdo de uma lógica que a sociedade já aceita, só que sem dar o nome. E é aí que a gente começa a entender o tamanho da provocação que o Machado de Assis está fazendo com essa tal filosofia do humanitismo. E o Rubião nessa história? Bom, o Rubião é um homem que não percebeu que o mundo funciona assim. Ele entra nesse jogo acreditando que tá jogando outra partida. Ele acredita na amizade, ele acredita na lealdade, na reciprocidade, ele acredita que tá subindo na vida. Só que na verdade ele tá sendo engolido por ela. O Palha e a Sofia e outros amigos ali do círculo social do Rio de Janeiro, eles não são vilões. Na verdade, eles são pessoas comuns, fazendo escolhas que parecem pequenas, práticas e até justificáveis. Eles vão se afastar do Rubião quando ele já não serve mais, eles vão rir das suas ilusões e eles vão deixar que ele delire em paz. Ao vencedor, as batatas, que ele vai repetir aí tanto nessa história. Isso não é só uma frase de efeito, é uma crítica a uma lógica do mundo em que o valor das pessoas depende da utilidade, da aparência e da capacidade de vencer. Isso só foi aparecer para mim quando eu reli o livro mais tarde, mais madura, num texto com notas explicativas, com mais atenção, com mais tempo e tudo mais. E só foi nessa releitura, então, de Quincas Borba que ficou mais claro para mim o quanto o livro é carregado de referências. São referências literárias, filosóficas, culturais, como se fosse uma enciclopédia, como se você estivesse visitando uma biblioteca enquanto você lê um romance do Machado de Assis, porque tem referência a vários autores. Tem Shakespeare, tem Camões, tem Cervantes, tem Santo Agostinho, tem Edgar Allan Poe, La Fontaine, Flaubert, tem vários autores. E
essas referências, elas não estão ali por acaso. Por exemplo, tem um momento em que o Rubião, ele tá tomado por ciúme e ele vai projetar na Sofia a imagem de uma cigarra. Então a cena é assim, ele vê formigas mortas, ouve uma cigarra fazendo barulho e interpreta aquilo como se fosse uma mensagem sobre o comportamento dela. E ele remete a cena à fábula do La Fontaine, da cigarra e da formiga. Vocês lembram dessa história? Onde a formiga trabalha o verão todo para guardar comida para o inverno, enquanto a cigarra passa o verão todo cantando. E aí quando chega o inverno, a cigarra vai pedir ajuda, né, abrigo, comida para a formiga, e ela responde: "Ah, você não quis passar o verão todo cantando? Pois agora você dança." Então essa é a história, mas o Machado de Assis, ele subverte a moral da história. Na história do Quincas Borba, a cigarra, ela está cantando sobre os corpos mortos das formigas, como se o Rubião fosse a formiga, a vítima, né? E a Sofia fosse a cigarra, que tá ali no bem bom. Então, veja que isso só vai aparecer para você se você conseguir pegar a referência. E esse é apenas um entre muitos exemplos. Fato é que Quincas Borba não é um romance com um único nível de leitura. É uma história que funciona assim, mesmo que você não perceba todas as camadas, mas quanto mais você dá atenção, mais o texto vai se revelando para você. Isso não depende só de inteligência ou de formação, depende de tempo, né, de repertório, de contexto e principalmente assim a essa atenção que você vai dar para a tua releitura. E a edição do Clube de Literatura Clássica é muito importante nesse sentido por conta das inúmeras notas explicativas, que são muito importantes para você entender o que está por trás da história, né, as referências, as críticas, a construção minuciosa ali do Machado. Então, só relendo mesmo que aquela frase que parecia isolada, né, ao vencedor as batatas, começa a fazer sentido dentro do todo. E sim, ela continuou na minha cabeça por muito tempo, como ficou na cabeça do Rubião, mas a diferença é que eu não precisei delirar até o final para entender. E se você ficou até aqui, se acompanhou aí esse mergulho até o final, comenta aqui embaixo um emoji de batata, só para eu saber que você ficou até o final. E quem ficou com vontade de conhecer a história ou tá pensando em reler, também deixa aí o seu like. Quem sabe aí, na próxima vez, a gente não se encontra em outro clássico do Machado de Assis. Boa leitura e até a próxima!